A amostra traz relatos impactantes pela crueldade e frieza com que foram consumados 20 casos de feminicídio. São processos que foram enviados para exposição por magistrados de várias comarcas gaúchas. Os sutiãs, símbolo do feminino, foram expostos na cor preta, pelo luto às vidas que foram perdidas. Em 2019, os números de feminicídios e também de medidas protetivas concedidas em Porto Alegre e São Leopoldo foram maiores, o que não significa que a violência esteja aumentando, mas sim que ela sempre esteve presente, porém antes sem tantos registros ou denúncias dos casos. Agora eles começaram a ter também uma correta classificação sobre esses delitos de feminicídio, porque antes eles eram registrados como homicídio e agora não, havendo essa violência doméstica contra a mulher, essas situações de violência, eles são registrados como feminicídio, né? E também houve um aumento de medidas protetivas concedidas. Mas por que isso? Justamente acho que a mulher se sentiu mais encorajada, ela está sentindo que ela tem uma rede de apoio multidisciplinar, que ela pode procurar o Poder Judiciário, vai ter alguma assistente social, vai ter algum psicólogo, alguém que possa ajudar ela a combater aquela violência como um todo. Em São Leopoldo, os números demonstram que tem havido um aumento de medidas protetivas aplicadas. De janeiro a 30 de junho desse ano de 2019, foram 1.607 medidas protetivas de urgência aplicadas às mulheres. E em termos de estado do Rio Grande do Sul, foi a sexta comarca com maior número de medidas aplicadas. Em São Leopoldo, em razão do grande volume de processos, a gente prioriza então as audiências, efetivamente. A partir, com exceção desse momento aqui da abertura da exposição, são audiências em todos os turnos, né? Audiências de publicação de sentença, audiências de instrução, audiências de acolhimento, audiências previstas no artigo 16 da Lei 11.340. E na semana que vem a gente vai fazer uma atividade diferenciada com mulheres, que é um círculo de construção de paz da justiça restaurativa, para então fazer esse empoderamento das mulheres, para elas falarem sobre os sentimentos envolvidos, sobre os danos que a violência causou nelas. Nos primeiros 6 meses de 2019, Porto Alegre registrou 1.115 casos de feminicídios tentados e mais de 50 mil medidas protetivas foram concedidas. A magistrada responsável pela Coordenadoria das Mulheres em Situação de Violência falou sobre o caráter conscientizador da Semana da Justiça pela Paz em Casa e também da exposição. A gente está sempre procurando fazer essa exposição de forma itinerante, porque essa exposição surgiu em Porto Alegre, mas é bom que esses dados, essa situação seja levada para o interior do estado, porque são casos concretos e a gente tem que fazer essas campanhas, a gente tem que alertar dessa situação que está acontecendo e para a gente poder ajudar, né, essas mulheres e trabalhar com isso. Infelizmente existe e a gente tem que tentar combater para diminuir esses casos. Um dos casos expostos na amostra aconteceu na comarca de São Leopoldo e traz a brutalidade envolvida nesses crimes. Nesse caso, o acusado, ele estava com muitos ciúmes da vítima, né, que era ex-companheira dele, queria de alguma forma retomar o relacionamento. Isso é bastante comum em se tratando de violência doméstica, os homens não aceitam o fim do relacionamento, então ele, insatisfeito com essa negativa dela, foi atrás dela e acabou levando um martelo, se armando então com esse martelo, chegou e ela, diante da negativa dela, ele desferiu diversas marteladas na cabeça e no rosto dessa mulher. Ela teve inúmeros, mais de 30 ossos da face e da cabeça e do crânio quebrados, esfacelados. E a mãe dela, quando foi socorrê-la, a mãe dela é uma senhora idosa, já com dificuldade, ele desferiu uma martelada na cabeça dela e acabou matando-a. Então vejam que é um crime muito, muito brutal, muito cruel, né? Usando um martelo, um instrumento assim para desfigurar a vítima. E todos esses relatos aqui de feminicídio, esses 20 casos da exposição, trazem esse índice de crueldade e de agressividade dos homens que acabaram de alguma forma inconformados com o fim do relacionamento ou por algum motivo muito bobo, acabaram matando ou tentando matar suas companheiras.
Este militar aposentado foi conhecer a exposição e disse que acompanhou muitas ocorrências envolvendo o problema enquanto estava na ativa. João, o que te chama a atenção nesta exposição? O que me chama a atenção é que tem muitos homens covardes. Para começar, o que leva ao homem fazer o crime da separação. Ele não aceita a separação. Por quê? Ciúmes, agressão verbalmente, crime. E mais uma coisa, quando ele ama a mulher e a mulher não quer mais ele, o que é que ele tem no pensamento dele? Tira a vida da mulher. Ah, tu não vai ficar comigo nem com fulano. E eu sou muito contra esse tipo de pessoas que fazem esse tipo de agressão. No Foro de São Leopoldo, a exposição Agora ou na Hora de Nossa Morte está aberta ao público com entrada franca de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde.